Preparem-se para uma viagem no tempo. Uma viagem de volta para 1948. Mas cuidado, porque o passado pode ser assustadoramente parecido com o presente. É verdade. Hoje vamos mergulhar no mundo da cibernética com ninguém menos que o pai da área, Norbert Wiener, como nosso guia e nosso mapa. Sim. O livro dele, Cybernetics, focando principalmente no prefácio perspicaz de S.K. Mitter, tanto da edição de 1948 quanto da de 1961. Legal. E o que torna essa imersão tão fascinante é que Wiener, mesmo na década de 1940, já demonstrava uma profunda apreensão em relação ao lado obscuro da tecnologia. Tipo, ele já estava preocupado com o que a tecnologia poderia se tornar. E as previsões dele sobre automação e seu impacto na sociedade são de uma precisão arrepiante. Sério. Tipo de que ele previu. Me conta mais sobre essas previsões. Ele estava preocupado, por exemplo, com a automação substituindo empregos. Nossa. Uma preocupação que ecoa em todos os noticiários de hoje Sim. sobre inteligência artificial e desemprego, né? E tem uma frase no livro que é de arrepiar. A própria existência do trabalho está sendo questionada. Mas ele alertava que os líderes da época não estavam preparados para ter essas conversas difíceis sobre o que aconteceria se as máquinas fizessem o trabalho das pessoas. Caramba, será que estamos mais preparados hoje? Você acha que nossos líderes estão prontos para lidar com a bagunça social e econômica que a automação em massa pode causar? Essa é uma pergunta para você que está nos ouvindo também. É uma questão crucial, e Wiener não parou por aí. Ele também se preocupava com o impacto da tecnologia da comunicação na democracia. E tudo isso se conecta à sua ideia central, de que tudo se resume à informação e ao feedback, como se o mundo fosse uma grande conversa. Informação e feedback. Como assim? Me explica melhor essa ideia. Wiener via a informação como a linguagem fundamental, tanto das máquinas quanto dos seres vivos. Pense em mensagens sendo enviadas e respostas sendo recebidas. Entendi. Então, tipo, se a conversa for confusa com informações erradas, essas coisas dão errado. Exatamente. A eficiência dessa troca de informações determina se um sistema prospera ou entra em colapso. Interessante. Seja uma máquina, um organismo ou até mesmo uma sociedade, né? Faz sentido. Uma sociedade onde a informação é distorcida ou manipulada se torna instável. Faz sentido. E como a democracia entra nessa história? Wiener chamava a mídia de massa da sua época, tipo rádio e jornal, de a maior influência anti-homeostática da sociedade moderna. Ele já enxergava como a mídia podia distorcer informações Uau! e criar instabilidade. Imagina o que ele diria do mundo de hoje, com redes sociais, notícias 24 horas por dia e fake news por todo lado. É assustador pensar nisso, né? A questão é, como podemos navegar nesse mar de informações e garantir que as informações em que baseamos nossas decisões sejam confiáveis? E aí que eu acho a visão de Wiener tão genial, mas também um pouco contraditória. Ele se dedicou tanto a entender a informação e o controle, a prever o comportamento dos sistemas. Mas, ao mesmo tempo, reconhecia os limites do que podemos realmente saber e prever. É verdade. Ele não era um otimista tecnológico, sabe? Sei. Seu trabalho em mecânica estatística, Ah, especialmente com séries temporais, o levou a concluir que previsões perfeitas são impossíveis. Principalmente quando lidamos com sistemas complexos. o clima. Exatamente. A gente nunca sabe se vai chover ou fazer sol. É como? Ele usa uns exemplos bem específicos no livro para ilustrar isso, né? Ele compara a astronomia, com seus ciclos previsíveis, a meteorologia, onde os sistemas climáticos são notoriamente imprevisíveis. Uma analogia perfeita. A astronomia, com seus poucos objetos de grande escala, permite um alto grau de previsibilidade. Mas a meteorologia, com suas incontáveis variáveis interagindo, desafia qualquer previsão precisa a longo prazo. Então ele concluiu que muitos fenômenos, especialmente em organismos vivos e até em economias, têm essa natureza estatística que torna a previsão precisa incrivelmente difícil. Tipo, podemos prever as marés porque entendemos as forças em jogo, mas é impossível prever o momento exato em que uma bolha vai estourar, sabe? Exatamente, é como tentar prever o comportamento humano com base em dados, né? Sim. Podemos ter uma ideia geral, mas o livre-arbítrio e as emoções sempre podem mudar o rumo das coisas. Essa ideia dos limites do conhecimento me parece algo que, em nosso mundo obcecado por dados e algoritmos, esquecemos com frequência. Achamos que a tecnologia pode prever tudo, mas Wiener nos alerta para ter cuidado com essa fé cega. E esses limites são ainda mais importantes quando pensamos em inteligência artificial, né? Sim. Não podemos simplesmente assumir que a IA vai resolver todos os nossos problemas ou prever o futuro com 100% de precisão. Falando em futuro, o que tudo isso significa para nós? Como devemos encarar a tecnologia e o que está por vir?
Wiener nos diria para termos em mente os limites do conhecimento, o potencial para consequências imprevistas e, principalmente, a importância do julgamento humano na condução do desenvolvimento tecnológico. E isso nos leva a outro ponto crucial do trabalho dele, o elemento humano. Wiener criticava os sistemas econômicos exploradores e temia que o avanço tecnológico pudesse desvalorizar ainda mais o trabalho humano. Sim, ele cunhou a frase "o uso humano de seres humanos" para enfatizar a necessidade de considerações éticas no desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia deve servir à humanidade, não o contrário. E ele se preocupava que, assim como a primeira revolução industrial desvalorizou o braço humano através das máquinas, a automação pudesse fazer o mesmo com a mente humana. Uma ideia perturbadora, né? É. Será que estamos à beira de outra revolução industrial que pode redefinir completamente o valor do trabalho e da inteligência humana? É uma pergunta que precisamos enfrentar. E não se trata apenas de economia. Wiener também via conexões profundas entre a cibernética e o cérebro humano. Sim, ele viu o cérebro como uma espécie de máquina de calcular, Ah. com neurônios, sinapses e loops de feedback trabalhando juntos para processar informações. Ele até aplicou sua estrutura cibernética para tentar entender coisas como memória, aprendizado e até transtornos mentais. É como se ele estivesse tentando decodificar a experiência humana através das lentes da informação e do feedback. E ele chegou a ideias realmente inovadoras, né? Por exemplo, sugeriu que uma preocupação maligna poderia ser vista como um loop de feedback descontrolado no cérebro. Nossa, essa é uma maneira bem radical de pensar sobre saúde mental. É como se nossos pensamentos pudessem entrar em um ciclo vicioso e causar problemas. Exatamente. E essa ideia mostra como Wiener estava sempre buscando conexões, maneiras de aplicar suas ideias a diferentes áreas. Ele conseguia conectar áreas aparentemente distintas da engenharia, biologia, psicologia e até filosofia através da linguagem comum da cibernética. Ele era um verdadeiro pensador interdisciplinar, muito à frente do seu tempo. Mas mudando um pouco de assunto, vou falar de outro aspecto da cibernética que Wiener explorou. O conceito de máquinas autorreprodutoras. Parece coisa de ficção científica. É fascinante mesmo. É. Wiener se aprofundou na ideia de máquinas que pudessem, de certa forma, aprender com o ambiente e até se reproduzir, traçando paralelos com processos biológicos como a evolução. Ele falava sobre como essas máquinas poderiam se adaptar ao ambiente, tornando-se mais complexas e sofisticadas com o tempo, de forma semelhante a como os organismos evoluem pela seleção natural. É importante ressaltar que Wiener não estava falando de construir robôs que pudessem se reproduzir fisicamente. Ele estava explorando os princípios teóricos da auto-organização e da complexidade que estão por trás dos sistemas biológicos e artificiais. Então, a ideia principal é sobre como os sistemas vivos ou artificiais podem usar informação e feedback para se auto-organizar e até evoluir para uma maior complexidade. Exatamente. Wiener era fascinado por como os sistemas podem espontaneamente se organizar e evoluir em direção a uma maior complexidade. E essa eu acho uma das conclusões mais alucinantes do trabalho dele. Os princípios que governam a evolução da própria vida também poderiam ser aplicados às máquinas. E isso levanta uma série de questões sobre o futuro da tecnologia, a natureza da inteligência e a própria definição de vida, né? Se as máquinas podem aprender, se adaptar e até se replicar, elas estão se tornando mais parecidas com organismos vivos. Caramba! Essa é uma pergunta que ainda está sendo debatida hoje em dia. Wiener realmente abriu uma caixa de Pandora de possibilidades e ainda estamos tentando entender o que tudo isso significa. E essa é a beleza do legado de Wiener, né? Ele nos deu uma nova maneira de ver o mundo, uma nova linguagem para entender sistemas complexos e um conjunto de perguntas profundas que continuam a nos desafiar até hoje. E voltamos à nossa imersão no mundo da cibernética com Norbert Wiener como nosso guia. Sabe, é incrível pensar em como a tecnologia evoluiu desde que Wiener publicou Cybernetic em 1948. Mas o mais impressionante é como tantas ideias dele continuam relevantes hoje. Principalmente a exploração da relação entre cibernética e cérebro humano. Sem dúvida. E explorar essa relação foi um dos pontos mais inovadores de Wiener. Naquela época, era revolucionário comparar o cérebro a uma máquina de calcular. Ele traçava paralelos entre a forma como os neurônios se comunicam no cérebro através de impulsos elétricos e sinapses, e o funcionamento dos circuitos eletrônicos nas máquinas. Então, basicamente, ele estava dizendo que nossos cérebros são computadores biológicos processando informação através dessas redes complexas de neurônios. Exatamente. E essa analogia permitiu que Wiener aplicasse os princípios da cibernética para entender a cognição humana, explorando áreas como memória, aprendizado e até transtornos mentais, sempre sob a ótica dos sistemas de feedback e controle. E essa ideia de que uma preocupação maligna, como ele chamava, poderia ser resultado de um loop de feedback descontrolado no cérebro. É uma maneira bem diferente de pensar sobre saúde mental. Com certeza.
Wiener via os transtornos mentais como possíveis falhas nesses sistemas de feedback, onde pensamentos e emoções podem ficar presos em ciclos que se retroalimentam. No caso da preocupação maligna, imagine um pensamento negativo, que dispara uma reação emocional intensa, e essa reação, por sua vez, intensifica o pensamento negativo, criando um ciclo vicioso. Nossa, faz muito sentido. É como se a gente ficasse preso num looping de pensamentos e sentimentos negativos. Mas me explica uma coisa. Como ele aplicou esses conceitos de cibernética a áreas tão diferentes? Wiener tinha uma habilidade incrível de conectar áreas que, à primeira vista, parecem totalmente distintas. Ele não tinha medo de cruzar as fronteiras entre disciplinas, mostrando como os princípios da cibernética se aplicam à biologia, psicologia, sociologia e até filosofia. Ele conseguia enxergar padrões e conexões que outros não viam. Ele era um visionário, sem dúvida. Mas, falando em ideias revolucionárias, vamos voltar para aquele papo sobre máquinas autorreprodutoras que me deixou de cabelo em pé. É sério que ele já imaginava algo parecido com inteligência artificial e aprendizado de máquina lá nos anos 40. Sim, apesar de soar como ficção científica, Wiener estava realmente lançando as bases para o que hoje chamamos de IA, e Machine Learning. Ele explorava os princípios teóricos de como sistemas, tanto biológicos quanto artificiais, poderiam se auto-organizar e evoluir em direção a uma maior complexidade. Mas calma lá, não estamos falando de máquinas que literalmente dão à luz outras máquinas, certo? Qual era a ideia central por trás disso? A ideia central não era a reprodução física em si, mas os mecanismos subjacentes de autorreplicação e adaptação. Ele estava fascinado por como os sistemas podem usar a informação e o feedback para criar cópias de si mesmos, ou pelo menos estruturas semelhantes. Ele comparava esses mecanismos com processos biológicos, como a divisão celular e a evolução, sugerindo que os mesmos princípios poderiam ser aplicados a sistemas artificiais. É como se ele estivesse prevendo um futuro onde as máquinas poderiam evoluir como organismos vivos. Que loucura! E essa ideia levanta questões profundas sobre a natureza da vida e da inteligência. Se as máquinas podem aprender, se adaptar e se replicar, será que elas estão se tornando mais parecidas com organismos vivos? Caramba! Essa é uma pergunta que ainda nos assombra hoje. Mas Wiener não se limitava apenas aos aspectos técnicos da cibernética, certo? Ele também se preocupava com as implicações éticas e sociais dessas tecnologias, né? Com certeza. Wiener era um humanista e entendia que a tecnologia é uma faca de dois gumes. Ela tem o potencial de melhorar nossas vidas de inúmeras maneiras, mas também carrega o risco de ser usada para fins nefastos e gerar consequências imprevistas. E a preocupação dele com a automação substituindo trabalhadores e gerando desemprego em massa. Parece que ele previu o futuro, né? Sem dúvida. Essa preocupação é ainda mais relevante hoje com a inteligência artificial e a robótica avançando rapidamente. Precisamos considerar cuidadosamente o impacto da automação no mercado de trabalho e no futuro do trabalho. E além da questão do trabalho, ele também alertava para o perigo de concentrar muito poder nas mãos de quem controla a tecnologia, né? Sim, ele defendia que a tecnologia deveria ser usada para fortalecer os indivíduos e promover a democracia, não para criar novas formas de controle social ou desigualdade. E essa é uma questão que precisamos debater com urgência, já que a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. Wiener era um defensor ferrenho da inovação responsável, garantindo que a tecnologia servisse à humanidade e não o contrário. E essa mensagem é mais importante hoje do que nunca. Com certeza. As ideias de Wiener nos lembram que precisamos ser cuidadosos e intencionais ao desenvolver e usar a tecnologia. Não podemos simplesmente nos deixar levar pelo entusiasmo tecnológico sem considerar as consequências. Agora, mergulhando mais fundo em cybernetics. Me chama a atenção como Wiener enfatizava o papel da informação na forma como entendemos o mundo. Era como se ele visse a informação como a chave para decifrar não só máquinas e organismos, mas sociedades inteiras e até o próprio universo. Exatamente. Ele acreditava que a informação é o bloco fundamental da realidade. Que tudo, desde o menor átomo até a maior galáxia, pode ser compreendido em termos de processamento de informação e feedback. Essa é uma ideia profunda e com implicações abrangentes. Então, para ele, o universo é como um supercomputador processando informação o tempo todo e gerando novos padrões de complexidade. É uma ótima analogia. E essa perspectiva abre caminhos incríveis para a exploração e a descoberta. Ao entender o fluxo da informação, podemos ter insights mais profundos sobre o funcionamento do mundo ao nosso redor. Mas essa ideia da informação como base da realidade não fica só no campo da abstração, né? Wiener também era muito prático em sua abordagem. Sim, ele desenvolveu ferramentas matemáticas para quantificar e analisar a informação que lançou as bases para a teoria da informação moderna. E ele aplicou essas ferramentas a problemas reais,
como melhorar a precisão de armas antiaéreas durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o trabalho dele não era só teórico, tinha aplicações tangíveis que ajudaram a moldar o curso da história. E essas aplicações continuam a se expandir até hoje, com a teoria da informação sendo usada em áreas que vão das telecomunicações e da ciência da computação à genética e à neurociência. É incrível como as ideias de uma pessoa podem ter um impacto tão profundo em tantas áreas diferentes do conhecimento humano. E por falar em conhecimento humano, como as ideias de Wiener sobre informação se conectam com as visões dele sobre comunicação e linguagem. Ele via a linguagem como um mecanismo essencial para a transmissão de informação, tanto dentro dos indivíduos quanto entre eles. Para Wiener, a linguagem nos permite compartilhar experiências, construir relacionamentos e criar significado. E ele considerava esse processo de comunicação essencial para o funcionamento das sociedades e o avanço do conhecimento humano. Mas ele também reconhecia os limites da linguagem, como ela pode ser usada para manipular e enganar, tanto quanto para informar. Essa dualidade da linguagem é algo que precisamos ter em mente o tempo todo, principalmente hoje em dia com a proliferação de desinformação e propaganda. Com certeza. Em um mundo com tanta informação disponível, precisamos ter um olhar crítico, questionar as fontes do nosso conhecimento e ter cuidado com quem tenta controlar o fluxo de informação. Wiener era um defensor da liberdade de expressão e da troca aberta de ideias. Para ele, a comunicação é a força vital da democracia, um meio pelo qual podemos compartilhar nossas perspectivas, debater nossas diferenças e trabalhar juntos para resolver problemas em comum. Que insights poderosos e mais relevantes do que nunca, em um mundo onde a comunicação eficaz é cada vez mais importante. O trabalho de Wiener nos lembra que a informação e a comunicação não são apenas conceitos abstratos, mas a base das nossas vidas individuais e coletivas. São as ferramentas que usamos para entender o mundo, conectar-nos com os outros e moldar o futuro. Esses são pontos importantes para refletir, principalmente ao lidarmos com os desafios e oportunidades do século XXI. As ideias de Wiener nos guiam nesse cenário complexo em que a tecnologia, a informação e a sociedade humana se entrelaçam. Mas ainda temos muito a explorar sobre o trabalho dele. As ideias de Wiener são ricas e multifacetadas e oferecem insights valiosos para qualquer pessoa que busque entender o mundo ao seu redor. Antes de encerrarmos esta parte, quero voltar a um dos aspectos mais fascinantes, talvez controversos, do trabalho de Wiener: a relação entre a cibernética e a ética. Ele não se contentava em apenas descrever como sistemas funcionam, ele queria entender as implicações éticas da cibernética, os dilemas morais levantados pela crescente interconexão entre humanos e máquinas. Exatamente. É nesse ponto que o pensamento de Wiener realmente ultrapassa os limites. Ele se preocupava com o potencial da tecnologia de ser usada para fins nocivos, de criar novas formas de opressão ou até mesmo de ameaçar a própria sobrevivência da humanidade. E é aí que sua formação como humanista e filósofo se destaca. Para ele, a tecnologia deveria ser mapeada por princípios éticos, e as consequências potenciais de nossas ações deveriam ser cuidadosamente consideradas antes de liberarmos novas tecnologias no mundo. Ele via o desenvolvimento da cibernética como um ponto de virada na história da humanidade, um momento em que precisávamos fazer escolhas conscientes sobre o tipo de futuro que queremos criar. Essa chamada para a ação continua ecoando nos dias de hoje, com ainda mais força. À medida que desenvolvemos tecnologias cada vez mais poderosas, da inteligência artificial à engenharia genética e à nanotecnologia, a ética precisa ser o nosso guia. As consequências do mau uso dessas tecnologias podem ser catastróficas. Wiener nos alerta para a necessidade de uma nova ética que leve em conta os desafios específicos da crescente integração entre humanos e máquinas. Afinal, a tecnologia não é neutra, ela reflete nossos valores e escolhas. E as decisões que tomamos hoje sobre como desenvolver e usar a tecnologia terão consequências profundas para gerações futuras. É uma responsabilidade enorme, mas que não podemos ignorar. Estamos de volta para a última etapa da nossa jornada cibernética com Norbert Wiener. Nossa, essa viagem foi intensa. Sendo que mal arranhamos a superfície da obra de Wiener. É verdade. É tanta coisa para absorver, é tanta coisa para pensar. Uma das coisas mais impressionantes sobre Cybernetics é como ele antecipa tantos desafios e oportunidades que enfrentamos hoje. Sim. Mesmo tendo sido escrito há décadas. Isso é verdade. É como se ele tivesse uma bola de cristal e pudesse ver o futuro. Total. Da tecnologia e seu impacto na sociedade. Ele realmente entendia que a tecnologia não é apenas um conjunto de ferramentas, mas uma força que molda nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas instituições e até mesmo a forma como nos vemos. E defendia que precisamos ser conscientes e deliberados sobre como desenvolvemos e usamos a tecnologia. Exatamente. Wiener não ignorava os perigos da tecnologia, mas via seu enorme potencial para o bem. Ele acreditava que, se usada com sabedoria, a tecnologia poderia nos ajudar a criar um mundo mais justo, equitativo e humano. E isso nos leva a um dos aspectos mais importantes e duradouros do legado de Wiener, a ênfase no uso humano dos seres humanos. Me lembra de novo o que ele queria dizer com isso. Em resumo,
Ele defendia que a tecnologia deve servir à humanidade e não o contrário. Devemos usá-la para ampliar nossas capacidades, promover o florescimento humano e criar um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver uma vida significativa e plena. Que mensagem poderosa. E mais relevante do que nunca, considerando os desafios do século XXI, como as mudanças climáticas, a desigualdade social e o avanço da inteligência artificial. Com certeza. Diante de tantos desafios, precisamos nos lembrar das palavras de Wiener e garantir que a tecnologia seja usada para construir um futuro melhor para todos. Antes de encerrarmos nossa imersão, eu queria tocar em mais uma ideia central da obra de Wiener, o conceito de propósito. Ele não achava que o propósito é algo inerente ao mundo, certo? Isso mesmo. Para Wiener, o propósito não está simplesmente dado, mas é algo que nós trazemos ao mundo. Ele via o propósito como um produto dos valores e aspirações humanas, algo que escolhemos criar. Então, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para realizarmos nossos propósitos, para moldar o mundo de acordo com os nossos valores. Mas, ao mesmo tempo, pode ser usada para minar nossos propósitos e criar um mundo desalinhado com nossos valores, certo? Exatamente. Por isso, Wiener destacava a importância das considerações éticas no desenvolvimento tecnológico. Ele acreditava que precisamos avaliar cuidadosamente as consequências potenciais de nossas ações e garantir que nossas escolhas tecnológicas sejam guiadas por um senso claro de propósito. Essa é uma lição fundamental para o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais poderosas. Não podemos simplesmente assumir que o progresso tecnológico levará automaticamente a um mundo melhor. Precisamos ser intencionais sobre o futuro que estamos criando, usando a tecnologia como uma ferramenta para construir o tipo de mundo em que queremos viver. Um mundo onde a tecnologia esteja a serviço da humanidade e não o contrário. Acho que fizemos um ótimo trabalho desvendando as ideias-chave de Wiener nesta imersão. Exploramos sua obra inovadora sobre cibernética, seus insights sobre o cérebro humano, suas preocupações com o impacto social da tecnologia e sua defesa de uma abordagem centrada no ser humano para o desenvolvimento tecnológico. Concordo. E todos podemos concordar que suas ideias são tão relevantes hoje quanto eram quando ele publicou Cybernetics em 1948. Wiener foi um verdadeiro visionário e seu trabalho continua nos desafiando e inspirando a pensar criticamente sobre o papel da tecnologia em nossas vidas. Para quem nos acompanhou nesta imersão, fica o convite para explorar a obra de Wiener. Você não vai se arrepender. E ao navegar pela paisagem em constante evolução do avanço tecnológico, lembre-se das palavras de Wiener. Devemos sempre perguntar, não apenas podemos fazer isso, mas também devemos fazer isso. E quais serão as consequências? Palavras sábias para guiar nossas escolhas em um mundo cada vez mais tecnológico. E com isso, encerramos nossa imersão no mundo de Norbert Wiener. Continue buscando conhecimento, questionando suposições, explorando o mundo fascinante e complexo ao nosso redor. Obrigado por se juntar a nós